o Panorama MS está começando aqui pela TVE Cultura de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira, 29 de novembro. Confira agora o destaque do dia. Na edição de hoje, o Panorama MS vai falar sobre a nova lei de abuso de autoridade, que mantém a criminalização à violação das prerrogativas dos advogados. Você confere todos os detalhes agora. O Panorama MS está no ar. Olá, tudo bem? Como vai você? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e participação aqui de segunda a sexta-feira no Panorama MS. Então, sobre esse assunto das prerrogativas do advogado, nós estamos recebendo aqui ao vivo hoje no estúdio Wander Medeiros, ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também Alexandre Mantovani, presidente da 4ª subseção da OAB Dourados Itaporã. Toda a nossa equipe gostaria de agradecer imensamente pela presença dos senhores hoje aqui. Nós que agradecemos, é uma honra. Sem dúvida, a honra é toda nossa. Ok, para começar, Dr. Wanderson, no ordenamento jurídico brasileiro, as prerrogativas do advogado, para o público de casa entender de uma maneira clara e objetiva, elas funcionam como uma espécie de garantia do exercício pleno da profissão? É a melhor definição, Carlos. As prerrogativas dos advogados e da advocacia como um modo geral, elas são instrumentos para que o advogado possa exercer o seu trabalho. Então, por exemplo, vamos pensar numa prerrogativa, o direito de falar reservadamente com seu cliente quando ele for preso. Ora, para que o advogado possa saber do que o cliente está sendo acusado, saber a versão dele para preparar a defesa técnica, ética, ele precisa conversar com seu cliente. Se ele chega numa delegacia para falar com o cliente e a autoridade pública não permite que ele fale com o cliente reservadamente, está violando uma de suas prerrogativas. E perceba, Carlos, o seguinte, essa violação que prejudica o advogado, prejudica mais ainda o cidadão, prejudica mais ainda a sociedade, porque aquela pessoa que foi presa não terá alguém para lhe auxiliar numa defesa técnica. Então, quando a gente fala que prerrogativas são garantias dos advogados, mas no sentido pejorativo, na verdade é falta de informação. Prerrogativas da advocacia são instrumentos para que o advogado possa bem atender à sociedade, defender o seu interesse enquanto cidadão. Agora, aqui para jogar um pouco de pimenta nessa nossa discussão, essa comunicação com o cliente, ela serve ou ela obedece em todo tipo de situação, vou ser mais específico. Ela não pode, em alguns casos, comprometer o próprio processo investigativo? Essa pergunta é muito inteligente, Carlos. Vamos dizer o seguinte, a evolução do processo investigativo ao longo da história. Houve um tempo histórico em que as pessoas eram acusadas por uma alta autoridade pública e elas eram levadas à praça pública, ligavam o fogo, se ela queimasse é porque ela era culpada. Esse era um processo penal inquisitorial. Ou seja, a prova é se houvesse alguma iluminação divina que a salvasse. Então as pessoas perdem a noção de que foi a evolução histórica do direito e do processo que levou a nós chegarmos onde nós estamos hoje. As autoridades públicas devem perseguir e punir os desvios. As autoridades públicas devem perseguir e punir aqueles que cometam crimes, mas elas têm regras e essas regras têm que ser respeitadas. Então, quando se fala que não pode permitir que a pessoa converse com o advogado porque pode prejudicar a instrução penal, isso não é admitido dentro do nosso ordenamento. Como um dia se admitiu que queimasse a pessoa como prova de que ela é culpada, hoje não se admite que se faça um interrogatório sem garantir a essa pessoa acesso ao advogado. Isso é uma escolha da sociedade na construção da sua evolução, na construção de um processo que preserve a ideia de persecução e punição, mas que preserve isso sem ferir o direito à liberdade, o direito das pessoas agirem com ampla defesa e contraditório. É isso que está em mente. Quando a gente faz esse juízo de valor muito rápido e sem se ater para os detalhes, a gente corre o risco de retroceder. O direito da pessoa que é acusada de algo ter um advogado para lhe defender é uma conquista da sociedade. A gente pode abrir mão disso? Pode. Precisa reformar a Constituição, precisa mudar a Constituição, precisa mudar as leis e até que isso aconteça, todos nós temos que respeitar. Porque as leis e a Constituição estão aí para obrigar e fazer com que todos as sigam.
Doutor Alexandre, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Como esse advogado, ele tem muitas restrições e instrumentos, como o doutor Wander falou, mas como esse advogado, ele pode exercer a sua profissão de uma forma ética? Veja só, Gislane, primeiro, mais uma vez, é um prazer estar aqui debatendo com vocês. Carlos Filho, da mesma forma. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 8.906 de 94, conhecida popularmente como Estatuto da Advocacia, que traz as previsões e garantias para o exercício da advocacia. Temos também o Código de Ética, que foi recentemente reformado no organograma da OAB e que norteia a conduta ética do advogado e da advogada. E, por outro lado, a Constituição Federal traz uma previsão expressa, lá no artigo 133, de que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, olha só, isso não torna uma profissão melhor ou mais importante que a outra, mas para garantia da segurança, para garantia da segurança jurídica, para garantia do respeito à integridade das pessoas, a integridade do patrimônio, a integridade muitas vezes da própria vida, a advocacia de forma bem enfática importante para isso. É a missão do advogado, inclusive. É a missão do advogado. Nós tivemos um grande presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que ele dizia que advogado valorizado é sinônimo de cidadão respeitado. Então, a partir dessas premissas, sempre com observância à lei, sempre com observância à ética, é que a advocacia desenvolve o seu trabalho em prol da sociedade, contribuindo com a garantia dos direitos. Agora, Alexandre, para quem está em casa entender muito bem esse assunto, assim, essas prerrogativas ou a violação dessas prerrogativas, elas já existiam e havia sanções administrativas. O que alterou agora é que ela foi para a esfera, para o campo penal. Penal. Veja só, as prerrogativas da advocacia, como o Wander acabou de dizer, por exemplo, a garantia de reservar-se a entrevista com o seu cliente para compreender o caso, de fato. Esse é um dos exemplos, né, doutor? Um Porque dos são exemplos, vários, né? São vários. Você não tinha uma previsão, um contraponto disso, que caso as autoridades constituídas inobservassem essa garantia, sofressem alguma penalidade. Agora, as corregedorias, né, os órgãos administrativos dessas autoridades constituídas sempre existiram. Então, puxa vida, eu tive uma inobservância de uma garantia constitucional, de uma prerrogativa por um magistrado, por exemplo. A corregedoria daquela magistratura poderia ser acionada para que apurasse administrativamente. Na esfera civil também, o manejo de uma ação de reparação civil por dano moral, por dano material, sempre foi possível. O que de fato faltava era a necessidade de uma penalização da violação das prerrogativas. E quais são as penas previstas, doutor Wander? As penas são variadas. Conforme o tipo de violação, você vai ter uma detenção de 1 a 3 meses, enfim. Mas aí tem um detalhe interessante. Nós estamos evoluindo de um sistema tripartite de defesa das prerrogativas que era fundado na atuação das corregedorias dos próprios órgãos, perfeito? Na atuação da OAB com desagravo pelo advogado violado e na própria reparação civil quando aquilo transbordasse para uma violência contra a esfera íntima, da honra do advogado. Agora nós temos o sistema quadripartite, que o ato que viole a prerrogativa do advogado também será punido na área penal. A pena dessa violação, ela é de detenção, mas tem um efeito dessa punição, que é um efeito extrapenal da sentença condenatória, que ele é muito interessante e pouco tem sido falado sobre ele. Qual que é o efeito? A autoridade pública reincidente, que mais de uma vez for condenada por violar prerrogativas da advocacia em determinadas hipóteses, se naquelas mesmas hipóteses ela for condenada mais de uma vez, ela poderá, inclusive, perder o cargo público. Então, isso tem um efeito profilático que vai evitar que muita coisa aconteça. Porque, de um modo geral, e isso também é preciso ser dito, a gente tem um sistema, a partir da Constituição Federal, que preserva o advogado, sobreleva a função do advogado como indispensável à administração da justiça. A gente tem um sistema muito harmônico, em que promotores, advogados, juízes, delegados e autoridades públicas, de um modo geral, atuam juntos para que se realize justiça.
As exceções chamam muita atenção. A vida é muito ingrata. Às vezes uma pessoa faz uma coisa errada aqui, uma determinada autoridade, e aquilo já contamina toda... Nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Porque, na realidade, foi um ato excepcional. Agora, o que a gente imagina? Com uma norma dessa, que vá punir criminalmente quem violar as prerrogativas, e ainda no caso de reincidência, a possibilidade de perder o cargo público, a gente imagina que mesmo essas exceções vão diminuir muito. Porque as autoridades vão pensar duas vezes. E aí a gente vai confluir para um ambiente harmônico ainda maior, que é o que todos esperam. Ninguém quer nada além do respeito à ordem, do respeito ao dever de urbanidade, de tratamento, de reciprocidade. Ninguém quer nada além disso. Agora, doutor Alexandre, como fica então essa relação do advogado e o magistrado diante dessa situação? Essa relação, e também não há alarde, porque de fato não há nenhum atrevimento por parte da advocacia, nenhuma afronta por parte da advocacia. Esse relacionamento ele é dos melhores possíveis. Nós só temos condição de construir uma sociedade mais justa a partir do momento que nos demos as mãos e trabalhemos em prol da administração da justiça. Então, a relação entre a magistratura e a advocacia, a promotoria e a advocacia, né, delegados, enfim, e a advocacia sempre é necessária, salutar e muito saudável. Respeitosa. E muito respeitosa, porque, de fato, para que se construa, como o Vander acabou de dizer, o equilíbrio da busca da justiça, é necessário que cada qual atue no seu nicho de atuação para que a gente busque a meta que é a justiça. Tá certo. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Então participe aqui da nossa conversa. Nosso WhatsApp está à disposição, 991060300. O telefone está aí aparecendo no vídeo e você ajuda aí, né? Nos ajuda aqui a esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema. Agora voltando, Vander, falávamos aqui antes sobre, o senhor até colocou, a questão do poder de atuação dentro do ordenamento jurídico. Agora, uma situação que provocou até uma certa discussão dentro dessa ideia da nova lei de abuso de autoridade é que o que está previsto não pode servir para fazer uma espécie de coação a alguns juízes de darem algumas sentenças, visto que, dependendo de como ele atuar, ele pode ser punido. Olha só, dependendo de como o médico atuar numa sala de cirurgia, ele pode ser punido. Dependendo de como o engenheiro atuar na construção de um prédio, ele pode ser punido. Dependendo de como a imprensa atuar, ela pode ser, não a priori, porque seria censura, mas a posteriori, ela pode ser punida. Então, na verdade, a gente precisa parar. Acho que todas as discussões elas têm que ter um determinado aprofundamento. E a gente contribui para a sociedade quando a gente se foge do lugar comum, sai dessas retóricas simplistas, você entendeu? E a gente aprofunda na discussão. Então, vamos e venhamos. E a possibilidade de ser punido por desvios e por erros é em qualquer circunstância, em qualquer situação. Qualquer. Eu vou te dar um exemplo. Lá na Ordem, nós fizemos um evento recentemente. Estávamos lá numa banca, juízes, advogados, todos ali num ato. E um juiz do trabalho, eu até posso citar o nome, porque era um ato público, Dr. Maurício Sabadini, ele fez uma análise interessantíssima. Ele falou, olha, eu não só sou a favor da lei de abuso de autoridade, como me sinto atendido por ela. Porque a lei de abuso de autoridade, a gente está focado nas prerrogativas do advogado, mas tem uma série de outras circunstâncias que ela atende. E ele falou, e eu como cidadão, não como juiz, também vou estar protegido por ela de determinado arbítrio que alguém venha cometer contra mim. Então eu acho assim, nós, enquanto somos da área, nós vemos uma sociedade hoje com muitos problemas, com muitos conflitos. Polarizada demais e tal. Como que a gente pode contribuir para que isso diminua? Saindo desses chavões, saindo dessas discussões sem técnica, sem aprofundamento, superficiais, você entendeu? O advogado também, se ele cometer algum desvio na sua atuação, ele pode ser punido. Ser punido é uma condição de uma república. Todos são iguais perante a lei e submetidos à mesma lei. Então, a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. Hoje nós estamos conversando com os doutores de Dourados, inclusive, muito obrigada pela presença, sobre as prerrogativas do advogado que virou crime. Não perca, participe dessa edição através do nosso WhatsApp. Nós já voltamos.
Estamos de volta e o Panorama MS de hoje fala sobre as prerrogativas dos advogados que, caso sejam violadas, agora são passíveis de sanções penais. Voltando aqui à nossa discussão, Alexandre, uma outra situação, assim, no exercício do dia a dia, quais seriam as ameaças mais comuns às prerrogativas dos advogados? Olha só, a gente tem visto, infelizmente, em alguns cenários, algumas inobservâncias mais recorrentes. Às vezes até pela falta de equipamento do próprio Estado. Então, a gente, muitas vezes, colegas reclamam que vão até, por exemplo, delegacias de polícia para entrevistarem os seus clientes que foram presos naquele momento, e o advogado ele fica num limbo, porque ele não conhece os fatos que estão sendo imputados ao seu cliente. Muitas vezes ele tem uma entrevista com o seu cliente e, às vezes, até, repito, por falta de aparelhamento do Estado, ele não tem um lugar reservado para que ele possa, de fato, fazer aquela entrevista, né? E volto a dizer, não é que a advocacia está pedindo uma sala de Estado para que ela se reserve com ar-condicionado e etc e tal. Claro que se houver tudo isso é digno e muito importante. Mas, às vezes, uma reserva num local para que ele possa, né, para que as pessoas não fiquem próximas, observando a conversa de ambos. Para que ele possa exercer o direito para que ele possa exercer com o cliente. O direito. E exatamente, e aí algumas preocupações. Puxa, mas será que o advogado ele vai fazer alguma orientação espúria, alguma orientação indevida para o advogado? Olha só, a gente sempre preza por isso. A boa-fé, ela é a ideia. A má-fé não se presume. A boa-fé é a regra. A boa-fé é a regra. Exceção. A boa-fé é a regra. Então, claro que se houver má-fé de quem quer que seja, isso também é possível de represália e de criminalização, né? Então, as questões... nós tivemos, inclusive, dias atrás, uma juíza, onde ela negou o acesso ao processo para o advogado com procuração incluída nos autos. Isso em Dourados. Isso em Dourados, isso é um absurdo. E veja só, o que causa maior espanto de todos nós é que esse ato foi praticado pela mesma juíza por 3 vezes, em 3 momentos diferentes. Ou seja, o Wander acabou de dizer que a recorrência disso pode trazer consequências. E a gente não fica feliz com isso. A advocacia ela não busca o embate pelo embate. Ela busca, de fato, o equilíbrio da segurança jurídica. Então, olha só, os advogados e advogadas têm acesso aos processos, inclusive sem instrumento de procuração, para aqueles casos que não são blindados pelo segredo de justiça. Mas, repito, nós tivemos casos que são um absurdo, com todo, né, com devido respeito, mas são um absurdo, porque o advogado, com procuração dentro do processo, não teve o acesso do processo. E sob a justificativa de que, se ele tivesse acesso ao processo, ele poderia descobrir situações de outros corréus. Mas isso também não é um problema, com todo respeito da advocacia, né? Pode existir procedimentos que fracionem os autos, etc. e tal, mas, volto a dizer, o advogado é indispensável à administração da justiça e ele precisa de livre acesso aos tribunais, aos juízes. E agora a gente também sempre orienta para os advogados e advogadas que a cautela, né, a boa conversa, isso aí é sempre necessário. Né? E me permita, Carlos, mas esse exemplo, o exemplo do caso prático, né? Por exemplo, a lei de abuso de autoridades, ela entra em vigência, começa a ser aplicada efetivamente a partir de janeiro, porque ela foi publicada 5 de setembro, tem 120 dias de vacácio, a partir de janeiro ela começa a ser aplicada. Então, não vai se aplicar essa situação que o Alexandre falou, porque isso é pretérito, e a lei só se aplica para os fatos novos. Mas, nesse caso, como que vocês resolveram na OAB lá em Dourados, Alexandre? Então, nós mobilizamos a Comissão de Prerrogativas lá da 4ª subseção da OAB de Dourados de Itaporã e também a comissão aqui da seccional da OAB-MS, que tem dado um show de respeito às prerrogativas, que não tem medido esforços para atender os advogados de todo o Mato Grosso do Sul, e através dessa intervenção foi necessário, veja só, o manejo de mandado de segurança para que o advogado tivesse acesso do próprio processo. Então, quando a gente diz também que um dos problemas da morosidade processual, que é um outro assunto, e um problema crônico, inclusive, um outro tema,
mas um dos problemas da morosidade é o excesso de ações que talvez pudessem ser evitadas. Nesse caso, partindo de uma própria magistrada, houve a necessidade de ingressar-se com mandado de segurança para garantir algo que nos parecia muito óbvio e com garantia legislativa, inclusive. E o contrassenso nesse caso é que nós estamos falando de homens e mulheres do direito, são todos de fato, do direito. Que defendem, inclusive, o cidadão. Agora, tem uma participação pelo WhatsApp, o Bruno, do bairro Montevidéu. Ele diz assim, como os doutores avaliam essa questão? O papel do advogado na sociedade perdeu a força tanto que precisa de uma lei? Não, eu acredito que não, é o contrário. Ao meu sentir, né? Com todo respeito ao Bruno, eu acho que é o contrário. Eu acho que na medida que surge uma lei que criminaliza as prerrogativas e que é uma grande conquista, a gente precisa relevar muito isso. Por quê? Porque quando você pega o processo legislativo, esse dispositivo que criminalizava as prerrogativas do advogado, por esse conjunto de argumentos que algumas autoridades utilizavam, criou um estado de pânico na sociedade que a presidência da República foi lá e vetou esse dispositivo. Ele não iria virar lei. Superpoderes, vamos dizer assim. Superpoderes, tal. Esses argumentos que são argumentos que não passam por um crivo mais técnico, mais lógico, mais aprofundado. E eu desafio qualquer um a vir falar comigo tecnicamente sobre isso para me provar o contrário. Qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Muito bem. O fato é que o Congresso foi lá e derrubou esse veto. Então, na verdade, se trata de uma conquista, não da advocacia, embora seja, talvez tenha sido apontada por muitas pessoas, por muitos colegas, se não a maior, uma das maiores conquistas históricas da advocacia nesse seu período de história da OAB. Em 90 anos, praticamente, de existência da OAB. Em 90 anos de existência da OAB. Então, o que acontece? Isso é uma conquista. Então, na medida que você enxerga como uma conquista, o que você conclui? Que se está valorizando cada vez mais a profissão do advogado. Então, não é que o advogado perdeu força, o advogado ganhou força. E tudo isso, na verdade, não pertence ao advogado, pertence a essa sociedade que vai ser atendida por ele. E falando nessa questão da OAB, qual o papel, os dois, né? Um já foi conselheiro, o outro é atual, qual é esse papel dentro da OAB? Olha, eu vou dizer que, muito tranquilamente, eu me sinto um aprendiz do Alexandre Mantovani. Porque o Alexandre Mantovani, ele foi presidente da comissão, ele foi conselheiro federal por 2 oportunidades. É uma honra para mim hoje sentar na mesma cadeira que um dia ele sentou lá no Conselho Federal. Uma honra e um encargo, porque ele se projetou nacionalmente pela sua atuação à frente da Comissão Nacional do Jovem Advogado, que é a maior comissão, tem 500 mil advogados. Ele conquistou... o Alexandre mudou a lei. O Alexandre, com a atuação dele lá, mudou a lei, mudou o Estatuto da OAB para poder acabar com a cláusula de barreira. Então, eu vou passar essa pergunta, porque o Alexandre ele vai falar melhor do que eu, ele tem mais experiência como conselheiro federal, eu sou um aprendiz desse homem que está aqui, e hoje ele dirige a nossa OAB lá em Dourados com uma maestria absoluta. Aproveitando esse gancho, Alexandre, qual é a atuação do Conselho Federal? O Conselho Federal, ele é o órgão máximo no organograma do sistema OAB no país. Então, nós temos as subseções, que são nas cidades, nós temos a seccional, e aí a gente manda um abraço para o nosso presidente Mansur, que tem realizado uma gestão com maestria. Está trabalhando agora, está lá no Conselho. Agora, isso, nós passamos pela OAB hoje pela manhã, e nós temos o Conselho Federal. E não significa que os advogados e as componentes de cargos eletivos tenham mais importância que os advogados que não tenham. Não significa nada disso. Mas somos uma instituição de classe e a OAB, ela gere, ela avalia a advocacia, ela, inclusive, e a gente diz isso sem nenhum orgulho, mas ela é a instituição que mais pune os seus. A OAB ela tem os seus tribunais de ética e disciplina, o Conselho Federal tem a segunda Câmara, né, que é específica para o julgamento de processos éticos, e, infelizmente, a gente tem esse número de infrações éticas que existem. E a OAB, então, ela protege a classe, ela protege o cidadão. Eu repito, advogado valorizado é sinônimo de cidadão respeitado, mas ela também pune. Então, ela é uma instituição numérica, somos 1.160.000 advogados e advogadas, existe há quase 90 anos, mas protege a sociedade, protege a Constituição Federal.
Tem mais uma participação da Bruna, ela também não colocou o bairro. O advogado não pode ter receio ao exigir ter acesso, por exemplo, ao inquérito policial, porque nas delegacias acontece muito isso, não é mesmo? Eu diria que a partir de janeiro o verbo vai ficar no passado, acontecia, porque esse é um dos crimes específicos, não dar acesso aos autos, não permitir que o advogado fale reservadamente com o seu cliente. Então, ele não deve ter receio nenhum. O advogado deve atuar sempre imbuído de 3 princípios. A altivez, que não é sinônimo de arrogância, porque ele não está abaixo de ninguém. Não é abaixo do delegado, do juiz, do agente de polícia, do promotor, ele está no mesmo plano. Então, a altivez, a urbanidade, então ele deve sempre tratar a todos com urbanidade, e a reciprocidade. Na hora que ele tiver a sua atuação, a sua prerrogativa violada, o primeiro defensor da prerrogativa dele é ele próprio. E para isso ele tem a retaguarda da ordem. E aí fala um pouco do que é a ordem. A ordem é esse organismo vivo, é essa entidade que, à exceção dos poderes da República, à exceção dos poderes instituídos, Ministério Público, Legislativo, Executivo, eu acho que eu não tenho dúvida em afirmar que a Ordem dos Advogados do Brasil é a instituição, afora daquelas que estão compondo os poderes, mais reconhecida pela sociedade. Porque ela tem essa inserção social, de ser um bastião da defesa da cidadania, dos direitos fundamentais, mas ela tem essa atuação interna, de defender o advogado quando ele tem as suas prerrogativas violadas, quando ele pede algo e não é atendido. Então ela atua nesses 2 campos. E o advogado imbuído desses propósitos, urbanidade, reciprocidade e altivez, e com a retaguarda da ordem, ele não deve ter receio nenhum de atuar nas suas prerrogativas. Nós gostaríamos de agradecer bastante pela presença Vander Medeiros, conselheiro federal da OAB, e o Alexandre Mantovani, presidente da 4ª subseção da Ordem Dourados Itaporã. Nós que agradecemos, Gislane, Carlos Filho, espectadores, pela oportunidade, né? Nós ficamos à disposição, foi uma honra para nós e estamos aqui sempre prontos para atender o chamado. Muito obrigado. Da minha parte também só agradecer, Gislane, Carlos Filho, e dizer que é uma honra estar aqui, estamos à disposição, falar sobre a OAB é uma paixão, né? E falar sobre o direito também é um amor, é uma paixão que nós temos, então, muito obrigado. Tá certo. O Panorama MS de hoje fica por aqui. Então, mais uma vez, agora é hora de agradecer você que toda essa semana participou aqui do nosso programa, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. Aproveite seu fim de semana, nós voltamos na segunda. Até lá. Tchau. Isso mesmo, na segunda-feira, 10 horas da manhã, voltamos aqui no mesmo horário, 10 horas, ao vivo. Aguardamos a sua participação também. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.